O ar da manhã de 23 de junho de 1941 vibrava com a confiança de uma coluna de tanques alemães, avançando impetuosamente pela estrada de Politovka. Seus motores ronronavam em uníssono, a poeira subindo em nuvens, enquanto a Blitzkrieg parecia imparável. Então, de uma curva, emergiu algo que desafiava a própria lógica da guerra. Uma silhueta colossal. Uma torre de proporções ciclópicas, abrigando um canhão de 152 milímetros, protegida por uma blindagem frontal de 75 milímetros. O primeiro Panzer nem sequer teve tempo de girar sua torre, quando um projétil monstruoso o pulverizou em uma carcaça flamejante. O segundo, o terceiro, o quarto. O monstro de aço, implacável, dizimava a coluna metodicamente. Projéteis alemães ricocheteavam em sua blindagem, deixando apenas pequenas amolgadelas, impotentes contra a fortaleza ambulante. Os tanquistas alemães, em pânico, transmitiam pelo rádio uma única mensagem: "Há um monstro russo na estrada! É impossível pará-lo!" Assim, a Wehrmacht conheceu pela primeira vez o KV-2, um encontro que se tornaria um pesadelo gravado na memória de muitos. Mas para desvendar a origem desta máquina formidável, é preciso recuar no tempo, para o inverno gélido de 1940. A Guerra Soviético-Finlandesa já se arrastava por alguns meses, e o Exército Vermelho enfrentava um problema de proporções titânicas. A linha Mannerheim, uma cicatriz de aço e concreto, serpenteava pelo istmo da Carélia, uma teia intransponível de casamatas de concreto, com paredes de espessura desafiadora e posições de tiro fortificadas. Tudo isso freava o avanço soviético. Os tanques pesados KV-1, recém-chegados ao fronte, demonstravam excelente desempenho contra a blindagem inimiga. Seus canhões de 76 milímetros perfuravam facilmente qualquer alvo blindado, e sua espessa blindagem protegia a tripulação do fogo de resposta. No entanto, contra os baluartes de concreto, esses tanques revelavam-se quase inúteis. Os projéteis de 76 milímetros podiam destruir uma posição de tiro de terra e madeira, mas as sérias fortificações de concreto eram indestrutíveis para eles. Os tanquistas, vez após vez, avançavam para suas posições e abriam fogo contra os bunkers inimigos. Mas os projéteis, um a um, apenas lascavam a superfície, como se fossem meros grãos de areia contra uma montanha. Os metralhadores finlandeses continuavam a ceifar a infantaria soviética impiedosamente, suas ondas de ataque desfeitas sob o fogo cruzado. Cada tentativa de aproximação com explosivos significava um banho de sangue e perdas pesadas. O Conselho Militar da Frente Noroeste compreendia perfeitamente que, sem uma solução para este dilema, a ruptura da linha Mannerheim custaria dezenas de milhares de vidas. Foi então que uma ideia, à primeira vista insana, começou a tomar forma. Montar em um tanque pesado, não um canhão comum, mas um obuseiro de 152 milímetros. A artilharia de campanha desse calibre já havia provado seu poder devastador contra fortificações, mas era, por natureza, vulnerável e imóvel. A proposta era audaciosa. Esconder tal poder de fogo sob uma carapaça de aço, montá-lo sobre esteiras, transformando-o em uma fortaleza móvel, capaz de esmagar sozinha as mais robustas defesas inimigas. A alta cúpula militar do país, diante da urgência e da audácia da proposta, deu seu aval. E assim, em janeiro de 1940, nos escritórios de design da fábrica Kirov, nasceu a semente do que se tornaria o monstro russo. Uma resposta brutal à necessidade mais desesperada. Um titã de aço forjado para quebrar o inquebrável. Nas gélidas profundezas de Leningrado, uma fábrica vital recebeu uma ordem que desafiava a própria lógica do tempo. Os prazos impostos eram tão absurdos que teriam feito qualquer engenheiro sensato sucumbir ao desespero.
Para conceber e construir uma máquina de guerra inteiramente nova, eles dispunham de meros dias. Não semanas, não meses, dias. Uma exigência brutal. A frente de batalha clamava por uma solução imediata, e qualquer pretexto para atraso era sumariamente rejeitado. A equipe de projetistas, sob a liderança do lendário Zozov Yakovlevich Kotin, entrou num estado de sítio, uma mobilização total de mentes e corpos. Os engenheiros, verdadeiros arquitetos da destruição e da defesa, instalaram-se permanentemente nas instalações da fábrica, a vida familiar e qualquer vestígio de normalidade relegados ao esquecimento. Jornadas de trabalho que se estendiam por 16, 15, por vezes 18 horas consecutivas tornaram-se a norma. Exaustos, os homens e mulheres desabavam nos próprios galpões, roubando poucas horas de sono entre turnos, apenas para regressar, obstinados, às pranchetas, onde o futuro da guerra era traçado linha por linha. O cerne do desafio residia na monumental peça de artilharia, um obus de 152 milímetros. Uma arma gigantesca, de peso avassalador, cujo recuo, ao disparar, gerava uma força de impacto simplesmente colossal. A torre padrão do já robusto KV-1 era, de forma inequívoca, incapaz de abrigar um armamento de tal magnitude. Assim, a equipe foi compelida a conceber uma torre inteiramente nova, do zero, desafiando os limites da engenharia bélica da época. A solução, após dias e noites de cálculos febris e esboços incessantes, finalmente emergiu. A torre foi projetada para ser consideravelmente maior e mais alta do que a do tanque base, uma estrutura imponente que alterava drasticamente a silhueta da máquina. O sistema de montagem do obus foi meticulosamente desenhado para garantir que a peça de artilharia estivesse perfeitamente equilibrada, permitindo uma mira com precisão notável, apesar do seu tamanho. Contudo, o equilíbrio completo de toda a torre, com o seu gigantesco fardo de aço e pólvora, permaneceu um desafio intransponível para os engenheiros. O centro de gravidade da torre, com a arma maciça instalada, não se alinhava com o seu eixo de rotação, uma anomalia que gerava problemas operacionais significativos. No fragor da batalha, os tripulantes dos tanques seriam forçados a monitorizar com extrema atenção a inclinação de sua máquina. Um desnível acentuado significava que o motor elétrico de rotação da torre, por mais potente que fosse, mortais. Apesar de todas as adversidades e dos desafios aparentemente insuperáveis, a equipe de Kotin, movida por uma determinação férrea, realizou um verdadeiro milagre da engenharia. Assim, em 10 de fevereiro de 1940, o primeiro protótipo, uma silhueta imponente com a sua torre colossal e o obus de 152 milímetros, rolou majestosamente para o campo de testes da fábrica, pronto para os tiros de prova que selariam o seu destino. Os testes foram conduzidos dentro dos próprios limites da fábrica Kirov, num estande de tiro especialmente construído, projetado para suportar a fúria daquela nova arma. Quando o obus, pela primeira vez, urrou com uma voz de trovão, a própria terra estremeceu num raio de centenas de metros, uma vibração visceral que percorreu o solo e o ar. Um projétil, com um peso colossal de quase 50 kg, rasgou o ar com uma velocidade vertiginosa em direção ao seu alvo. Atingido, o objetivo simplesmente deixou de existir, pulverizado pela força devastadora. Os resultados dos tiros foram, para alívio geral, considerados satisfatórios. O robusto sistema de rodagem suportou o recuo monstruoso da arma, e os projetistas, após dias de tensão e ansiedade, puderam finalmente exalar um suspiro de alívio. Eles haviam cumprido uma missão que parecia impossível, forjando uma máquina de guerra sem paralelo em qualquer exército do mundo, um verdadeiro titã de aço. Os testes de fábrica do novo tanque, por imperativos da guerra, duraram um tempo exíguo. A frente de batalha não podia esperar.
Apenas 7 dias depois, em 17 de fevereiro de 1940, ambos os protótipos, recém-saídos da linha de montagem, foram carregados em plataformas ferroviárias e enviados, sem demora, para a Carélia, diretamente para o coração do conflito. As máquinas sequer haviam recebido uma designação oficial, mas a urgência militar era tal que não havia tempo para formalidades. A sua prova de fogo seria o combate real. A linha Mannerheim, uma fortaleza impenetrável, continuava a ceifar vidas impiedosamente, e o comando soviético depositava todas as suas esperanças nestes novos titãs, armados com obuses, para romper o impasse e inverter o curso sangrento da batalha. Quando estes gigantes de aço finalmente emergiram na linha de frente, os soldados do Exército Vermelho, exaustos e desmoralizados, ergueram os olhos para eles com uma mistura de assombro e uma renovada, desesperada esperança. A máquina, nascida da urgência e do engenho em tempo recorde, prometia ser a resposta ao clamor incessante do fronte, uma promessa de que o impossível poderia, de fato, ser alcançado. Torres colossais erguiam-se sobre os cascos maciços, e delas projetavam-se canhões de um calibre que os soldados de infantaria só conheciam das pesadas obuses de campo. Os tanquistas, destinados a conduzir estas máquinas de guerra ao combate, receberam um briefing conciso, ali mesmo, no terreno. O tempo para um treino completo era um luxo inexistente. A nova técnica seria dominada em pleno avanço, sob a pressão implacável da batalha que se aproximava. O primeiro embate superou todas as expectativas. O tanque posicionou-se diante de um bunker finlandês, uma fortificação que a artilharto e 52 mm rugiu, vomitando uma labareda ofuscante. O projétil perfurador de betão embateu contra a parede da estrutura, e aquilo que era considerado inexpugnável desintegrou-se em pedaços. Um único disparo. Um ponto de fogo que ceifara a vida de dezenas de soldados do Exército Vermelho transformou-se numa pilha fumegante de escombros. Soldados finlandeses em fortificações adjacentes observavam o espetáculo com um terror paralisante, compreendendo que as suas linhas de defesa, antes tidas como invulneráveis, já não o eram. A aura de segurança desfez-se num instante, substituída por uma sensação gélida de vulnerabilidade. Durante os testes de campo, descobriu-se que os novos tanques podiam empregar mais do que apenas os projéteis de fragmentação altamente explosivos, que eram os únicos inicialmente planeados para o seu arsenal. Os estrategistas militares rapidamente perceberam que, para combater as fortificações de betão, os projéteis especiais perfuradores de betão eram, de longe, mais eficazes. A linha Mannerheim, com as suas defesas formidáveis, tornou-se o campo de provas definitivo, onde a aplicação de vários tipos de projéteis de 152 mm foi aperfeiçoada em condições reais de combate. O arsenal do obus consistia em 36 projéteis de carregamento separado, e cada um deles prometia morte e destruição ao inimigo. Após várias semanas de combates intensos, ambos os protótipos foram inspecionados por especialistas. O que viram surpreendeu até mesmo os engenheiros mais experientes. Na blindagem frontal, nos flancos e nas torres, contaram-se dezenas de moças e marcas de projéteis inimigos. Os finlandeses haviam atacado os tanques russos com tudo o que tinham à sua disposição: canhões antitanque, peças de artilharia de campo, metralhadoras de grosso calibre. No entanto, os tanques regressaram da guerra feridos, mas invictos. A sua resiliência confirmou plenamente a justeza do conceito de um veículo de assalto pesado. Os militares, com base na experiência de combate, apresentaram uma série de sugestões para melhorar a construção. As principais queixas diziam respeito à torre, que se revelou demasiado volumosa e pouco prática para a tripulação. Os engenheiros do Gabinete de Design número 2 estudaram atentamente todas as observações, e na segunda metade do ano de 1940, a máquina foi significativamente retrabalhada.
A torre atualizada recebeu o índice MT2 e distinguia-se por uma altura reduzida, tornando o tanque um alvo menos visível no campo de batalha. A parte frontal da torre também foi redesenhada. Em vez da forma trapezoidal original, tornou-se retangular, o que simplificou consideravelmente a produção. A máscara do canhão foi igualmente reformulada, tornando-a mais tecnológica e fiável. Na chapa traseira da torre, os construtores previram uma porta especial, uma solução engenhosa que resolvia várias questões operacionais cruciais, consolidando a eficácia e a longevidade desta máquina de guerra revolucionária. Uma porta maciça, mais do que um simples acesso, era a própria alma da Operação Fabril. Através dela, no coração da fábrica, a gigantesca peça de artilharia era meticulosamente instalada. Arrastar um canhão tão colossal por escotilhas convencionais seria, na prática, uma impossibilidade logística. Um desafio que a engenharia precisou superar com uma solução de escala igualmente monumental. No calor do combate, em condições de campo implacáveis, essa mesma entrada versátil transformava-se. Servia para reparos urgentes no armamento, para o carregamento vital de munições e, por vezes, até para a entrada e saída da tripulação. 36 projéteis de 152 milímetros, cada um pesando de 40 a 50 quilogramas, juntamente com suas cargas propulsoras, precisavam ser içados para o compartimento de combate. Uma tarefa hercúlea, quase impraticável através das aberturas estreitas dos tanques comuns. O arsenal do tanque não se resumia apenas ao calibre principal. 3 metralhadoras, estrategicamente posicionadas, garantiam uma defesa robusta contra a infantaria inimiga, transformando o veículo numa fortaleza móvel, capaz de enfrentar ameaças de todas as direções. A mira horizontal do canhão era realizada pela rotação da torre inteira, um movimento lento, mas imponente, que transmitia uma sensação de poder inabalável. Os ângulos de mira vertical variavam de -3 a mais 18 graus, uma amplitude aparentemente limitada, mas perfeitamente calibrada para a devastação que o obuseiro era capaz de infligir. Para uma precisão letal, a tripulação podia empregar uma técnica conhecida como mira de joalheiro. A torre era fixada com firmeza, e o canhão movia-se num setor horizontal restrito, de apenas alguns graus de largura. Essa capacidade permitia aos artilheiros disparar com uma precisão quase cirúrgica, atingindo aberturas e frestas nas fortificações inimigas, transformando um monstro de aço num franco atirador implacável. No início de 1941, o Comissariado do Povo para a Defesa da União Soviética oficializou a adoção da máquina aprimorada pelo Exército Vermelho, batizando-a de KV-2. A produção em série teve início na lendária fábrica Kirov de Leningrado, o mesmo berço onde o tanque havia sido concebido. Os trabalhadores da fábrica, com um orgulho palpável, viam em sua criação algo verdadeiramente único. Não havia, em nenhum exército do mundo, nada que se comparasse a essa máquina. Um tanque capaz de carregar uma peça de artilharia completa de grande calibre e, ao mesmo tempo, protegido por uma blindagem impenetrável, capaz de repelir os projéteis inimigos mais potentes. A PROD. O número exato de unidades fabricadas ainda hoje é motivo de acalorado debate entre historiadores. As cifras mais frequentemente citadas giram em torno de 330 ou 340 tanques. No entanto, outras fontes apresentam dados divergentes. Alguns pesquisadores apontam para o fato de que a fábrica número 172, responsável por Pado, inferem um número correspondente de veículos de combate totalmente equipados. Seja qual for a contagem exata, cada um desses tanques representava uma força formidável, capaz de, sozinho, decidir o destino de uma batalha. A combinação de armamento devastador, proteção inabalável e uma mobilidade surpreendentemente aceitável para seu peso, consolidava o KV-2 como uma máquina de guerra sem precedentes.
O obuseiro de 152 milímetros era capaz de pulverizar qualquer fortificação inimiga, enquanto sua blindagem espessa protegia a tripulação da maioria das armas antitanque da época. O Exército Vermelho havia finalmente adquirido a ferramenta que tanto faltara na Guerra de Inverno, um instrumento de destruição e defesa que, em breve, enfrentaria um teste de resistência muito mais brutal. 22 de junho de 1941. A vida pacífica na União Soviética foi abruptamente interrompida. A Alemanha nazista lançou contra o país toda a fúria de sua máquina de guerra. As regiões fronteiriças tornaram-se o epicentro de uma invasão de escala inimaginável. Milhares de tanques, aviões e peças de artilharia cruzaram a fronteira, varrendo postos avançados e guarnições em seu caminho, anunciando o início de um confronto que redefiniria o curso da história. Avançavam os generais alemães, imbuídos de uma certeza quase divina. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, havia rasgado a Polónia e estraçalhado a França, forjando uma reputação de invencibilidade. O Wehrmacht, habituado a vitórias fulminantes, marchava para o leste com a mesma convicção inabalável. A campanha soviética seria, pensavam eles, apenas mais um capítulo glorioso em sua saga de conquista. Mas foi em solo soviético que a máquina de guerra nazista encontraria seu primeiro e verdadeiramente aterrorizante choque. Uma realidade brutal que desmantelaria sua arrogância e os forçaria a confrontar um inimigo de uma resiliência e força inesperadas. Mória dos panzeristas alemães. Nas sinuosas e poeirentas estradas de Letovo, onde o pó se erguia em nuvens densas a cada passagem, uma coluna mecanizada do Wehrmacht, em sua marcha implacável, deparou-se com uma visão que desafiava toda a lógica e experiência de combate. Um tanque soviético. Mas não um tanque qualquer. Era uma massa de aço de dimensões absolutamente inconcebíveis. Uma fortaleza móvel que parecia ter saído de um pesadelo. Os comandantes alemães, acostumados à supremacia de seus panzers no campo de batalha, veículos projetados para velocidade e manobrabilidade, viram-se diante de algo para o qual nenhum treinamento os havia preparado. Uma torre colossal, erguendo-se como uma montanha de metal, de onde um canhão de calibre assustadoramente desproporcional para um veículo blindado apontava diretamente para eles. E a blindagem. Uma camada de aço tão espessa que, à primeira vista, parecia desafiar as leis da física e da balística, prometendo invulnerabilidade. O ar ficou pesado com uma mistura de incredulidade e um medo que começava a germinar. Os canhões antitanque de 37 milímetros, outrora a espinha dorsal da defesa alemã e temidos em toda a Europa, tornaram-se meros brinquedos contra o KV-2. Projéteis, disparados com precisão e esperança, atingiam o monstro de aço, arrancando chuvas de faíscas incandescentes, mas sem deixar mais do que insignificantes arranhões na superfície. Os artilheiros alemães, com o horror crescendo em seus olhos, assistiam impotentes enquanto suas munições ricocheteavam no tanque russo, como se fossem grãos de areia contra uma rocha maciça. Uma visão que desmantelava a moral e a crença em sua própria tecnologia, substituindo-as por um desespero gelado. Em resposta àquele ataque ineficaz, o KV-2 falava uma linguagem completamente diferente. Projéteis de 152 milímetros, devastadores, rasgavam o ar com um assobio ameaçador. Cada impacto era uma sentença de morte, uma explosão que desintegrava qualquer alvo com uma fúria inimaginável. Os tanques alemães da época, leves, ágeis, com sua blindagem relativamente fina e canhões de menor calibre, não eram páreo. No momento em que se deparavam com um KV-2, sua classificação mudava instantaneamente. De predadores do campo de batalha para presas indefesas, pulverizadas em segundos. A disparidade no campo de batalha era tão grotesca que aquilo não se assemelhava a um confronto blindado, mas a um massacre unilateral.
Os tanquistas soviéticos, protegidos por sua fortaleza móvel, eliminavam os veículos inimigos com a frieza de um exercício de tiro. Sabiam que o fogo de resposta alemão era pouco mais que um incômodo, incapaz de penetrar sua blindagem quase impenetrável. 3 metralhadoras, estrategicamente posicionadas, garantiam uma cobertura impenetrável contra qualquer tentativa da infantaria de se aproximar. Lançar granadas contra o gigante de aço era um ato de desespero, quase sempre fatal para os atacantes que se atreviam a tentar, seus corpos estraçalhados pela defesa implacável do tanque. Ao longo de toda a frente oriental, as linhas de comunicação alemãs foram inundadas por relatórios de pânico. Mensagens urgentes descreviam confrontos com tanques monstros russos, veículos de guerra que desafiavam qualquer classificação conhecida e toda a doutrina militar alemã. O alto comando do Wehrmacht, em Berlim, exigia detalhes, tentando desesperadamente compreender a natureza desta nova e aterrorizante ameaça. As descrições que chegavam eram quase inacreditáveis. Um tanque invulnerável aos canhões antitanque padrão, armado com uma obuseira de cerco, um canhão concebido para destruir fortificações, não outros veículos. Muitos oficiais superiores, inicialmente, descartaram os relatos como delírios, exageros de soldados traumatizados pelo choque e pelo medo. Mas os testemunhos se multiplicavam, convergindo em detalhes perturbadores, tornando impossível ignorar a realidade que se desenrolava. A negação logo cedeu lugar a uma preocupação sombria e crescente, um pressentimento de que a guerra no leste seria diferente de tudo o que haviam imaginado. A urgência ditou a necessidade de novas táticas. Para combater o KV-2, os engenheiros e estrategistas alemães tiveram que repensar completamente suas abordagens, abandonando a confiança em suas estratégias testadas e aprovadas. O método mais promissor, embora desesperador, para neutralizar o gigante de aço era um tiro de precisão, diretamente no canhão principal. A ideia era desabilitar sua arma devastadora, transformando o predador em uma presa. Me perderia sua principal capacidade ofensiva. Seria então reduzido a uma máquina blindada, sim, com suas 3 metralhadoras ainda operacionais, mas sem a capacidade de destruir outros blindados ou fortificações, tornando-se uma ameaça muito menos grave para o equipamento alemão. Contudo, a precisão necessária para acertar um alvo tão pequeno e específico, num canhão em movimento, sob fogo inimigo e em meio ao caos da batalha, era uma tarefa que beirava o impossível. Exigia uma pontaria cirúrgica e uma sorte quase divina, um ato de heroísmo ou desespero. Era uma tática nascida da necessidade, uma tentativa de encontrar uma fresta de vulnerabilidade num monstro de aço que parecia não ter nenhuma. O KV-2 não era apenas um tanque, era um brutal despertar. Ele desmantelou a ilusão de invencibilidade alemã, forçando-os a confrontar uma realidade de combate para a qual não estavam preparados. Uma realidade de engenharia e poder de fogo soviéticos que haviam subestimado perigosamente. Aquele primeiro encontro, nas estradas de Letovo, marcou o início de uma guerra de atrito implacável. Uma guerra que exigiria sacrifícios inimagináveis e uma reavaliação completa de suas estratégias de vitória rápida. O leste não seria conquistado com a mesma facilidade que a Europa Ocidental. A máquina de guerra alemã havia encontrado seu primeiro verdadeiro obstáculo, e a sombra do KV-2 pairaria pesadamente sobre os campos de batalha da Frente Oriental por muito tempo. Atingir um tanque era uma tarefa de proporções hercúleas, e disparos precisos como esses eram proezas que poucas equipeu o sistema de rodagem. As lagartas e os roletes, ao contrário da robusta carcaça e da impenetrável torre, não gozavam da mesma proteção blindada. Um fogo concentrado na parte inferior do gigante de aço, por vezes, trazia o resultado tão desesperadamente procurado: ao cortar uma lagarta ou danificar os roletipadores. Estes, com uma coragem nascida do desespero, aproximavam-se da máquina paralisada.
lançavam granadas em cascata ou, com uma audácia gélida, posicionavam cargas explosivas sob o seu ventre vulnerável. A tripulação, aprisionada no interior, confrontava-se com uma escolha medonha: permanecer na fortaleza de metal, aguardando que os sapadores detonassem o tanque e os seus ocupantes, ou abandonar a segurança relativa da carcaça e enfrentar a saraivada de balas da infantaria inimiga. Uma morte quase certa, qualquer que fosse o caminho. A destruição do KV-2 com artilharia pesada também era uma tática empregada, mas exigia um tempo precioso para o reposicionamento de canhões de grande calibre, uma manobra que raramente se revelava viável na voragem implacável de cada confronto. A grande e inesperada salvação, e ao mesmo tempo a maior dor de cabeça para a Wehrmacht, veio na forma de um canhão antiaéreo de calibre 88 mm. O famoso sistema de defesa aérea, concebido para rasgar os céus, foi forçado a baixar o seu olhar de morte para alvos terrestres. O projétil perfurante desta arma possuía uma força de penetração suficiente para rasgar até mesmo a espessa blindagem do pesado tanque soviético. No entanto, o confronto entre o KV-2 e as armas antiaéreas não era, de forma alguma, uma derrota garantida para os tanquistas soviéticos. A máquina soviética ostentava um canhão de calibre significativamente maior, capaz de aniquilar a equipa antiaérea muito antes de entrar na zona de alcance letal do inimigo. Além disso, os tanquistas estavam abrigados por chapas de blindagem completas, uma fortaleza de aço, enquanto os operadores antiaéreos contavam apenas com um escudo fino, projetado para proteção contra balas, mas incapaz de resistir aos estilhaços de uma explosão próxima de um projétil de alto explosivo. O desfecho de tais duelos dependia de uma miríade de fatores. Quem detetaria o inimigo à vitória sorria aos alemães. De um modo geral, os tanques KV-1 e KV-2 representavam uma força formidável, um pavor palpável para a Wehrmacht. Pela primeira vez em toda a sua série de campanhas vitoriosas pela Europa, o exército alemão deparou-se com uma tecnologia para a qual não possuía uma contramedida fiável. Os tanques pesados soviéticos desmantelavam os esquemas familiares da Blitzkrieg, forçando os comandantes alemães a desviar preciosas armas antiaéreas para o combate contra veículos blindados. Causavam perdas onde se esperava uma vitória fácil, uma marcha triunfal. Por mais paradoxal que possa soar, o principal inimigo do KV-2 não foram os canhões ou os tanques alemães. O caos indescritível dos primeiros meses da guerra, a desorganização das linhas de apoio e os problemas catastróficos de abastecimento destruíram muito mais dessas máquinas temíveis do que todos os meios antitanque da Wehrmacht juntos. Os tanquistas soviéticos viam-se em situações onde as suas fortalezas de aço impenetráveis se transformavam em inúteis pilhas de metal. No campo de batalha, algumas máquinas nascem para ser lendas, para inspirar terror e admiração. O KV-2 era uma delas. Um gigante de aço, uma fortaleza móvel, armado com um canhão que podia pulverizar qualquer obstáculo. Mas mesmo as lendas podem ter um destino cruel, não por falha em combate, mas por uma ironia devastadora de logística e suprimentos. A história da 41ª Divisão de Tanques, nos primeiros e brutais dias da guerra, é um testemunho pungente dessa tragédia. Esta divisão, no alvorecer do conflito, contava com 30 desses colossos blindados, os temíveis KV-2. Sua presença por si só era uma declaração de poder, um aviso retumbante ao inimigo sobre a capacidade industrial e militar soviética. No entanto, o destino de suas máquinas revelaria uma falha sistêmica que custaria caro. Das dezenas de tanques, apenas cerca de 5 unidades foram efetivamente perdidas em confrontos diretos com o adversário. O restante, impressionantes 2/3 da força total da divisão, teve que ser abandonado durante a retirada. Não por terem sido destruídos em batalha, mas pela impossibilidade de serem reabastecidos com combustível ou de receberem a mais básica manutenção. Imagine a cena. Tripulações,
treinadas para lutar até o último fôlego, eram forçadas a deixar para trás tanques plenamente operacionais, máquinas capazes de esmagar qualquer inimigo que ousasse cruzar seu caminho. Apenas porque os tanques de combustível estavam secos e não havia uma única gota de diesel a ser encontrada em quilômetros. O som do motor, antes um rugido de poder, silenciava em um lamento de impotência. A decisão de abandonar um veículo de guerra tão valioso, intacto e funcional era um golpe dilacerante para a moral e um desperdício indizível de recursos. A fabricação de cada KV-2 era uma saga de engenharia. Exigia um esforço colossal, mão de obra altamente qualificada e um processo quase artesanal. Cada máquina era construída praticamente à mão, com uma infinidade de operações complexas que desafiavam qualquer tentativa de aceleração ou simplificação. A fábrica Kirov, de Leningrado, operava no limite absoluto de suas capacidades. Seus trabalhadores exaustos, mas dedicados. Apesar de todo o heroísmo e sacrifício, a fábrica dia após dia. E essas perdas, como a história da 41ª Divisão provou, eram em grande parte causadas não por combates diretos, mas pelo abandono forçado do equipamento. A situação precária da indústria soviética nos primeiros meses da guerra tornou o cenário ainda mais crítico. As forças alemãs avançavam impiedosamente para o interior do país, e muitas das principais fábricas soviéticas encontravam-se sob a ameaça iminente de serem capturadas. Em resposta, uma evacuação colossal de empresas industriais para o leste, para além dos Urais, foi iniciada. Uma migração sem precedentes na história, que, inevitavelmente, impactou severamente os volumes de produção de equipamentos militares essenciais. Fabricar tanques pesados e complexos em um ambiente onde o maquinário era constantemente desmontado, carregado em trens e transportado por milhares de quilômetros era uma tarefa quase impossível. A produção do KV-2 diminuiu progressivamente ao longo de todo o verão e outono de 1941. Se no início da guerra os operários ainda se esforçavam para manter o ritmo de produção, à medida que o outono avançava, tornava-se dolorosamente claro que era uma batalha contra o inevitável. As dificuldades e a complexidade da fabricação, a escassez de componentes essenciais e a evacuação de fábricas parceiras culminaram em uma decisão drástica. Em outubro de 1941, a produção do KV-2 foi definitivamente interrompida. Mas os tanques que já estavam em serviço, aqueles que haviam sobrevivido à retirada e à fúria inicial do avanço inimigo, continuaram a lutar. Espalhados por diferentes setores da frente, eles emergiam do nevoeiro ou da fumaça da batalha, aterrorizando o inimigo com sua mera aparição. Soldados alemães que tiveram a infelicidade de se deparar com um KV-2 jamais esqueceram esses encontros. O estrondo ensurdecedor do canhão de 152 milímetros, capaz de fazer os ouvidos zumbirem mesmo a uma distância considerável, e o poder destrutivo de cada disparo deixavam uma impressão indelével de pavor. Avançando para 1943, a situação nas frentes de batalha havia mudado drasticamente, e com ela, as exigências para os veículos blindados. As qualidades de condução do KV-2 já não satisfaziam plenamente as necessidades militares. O tanque era considerado lento e pouco manobrável para as novas táticas de guerra móvel que dominavam o campo de batalha. Novas máquinas, mais ágeis e adaptadas às condições de combate em constante evolução, começaram a surgir, marcando o fim de uma era. O KV-2, com sua imponente presença e poder de fogo incomparável, foi um símbolo do desespero e da engenhosidade dos primeiros dias da guerra. Uma máquina que, apesar de suas falhas logísticas e seu eventual declínio estratégico, gravou seu nome na história, lembrando-nos que mesmo a mais poderosa das armas pode ser silenciada não pelo inimigo, mas pela ausência do combustível que a alimenta. Uma lição brutal sobre a interconexão da força bruta e da infraestrutura invisível que a sustenta.
Em meio ao caos avassalador de uma guerra sem precedentes, onde cada recurso era uma questão de vida ou morte, os tanques KV-2, outrora símbolos de poder ofensivo e assalto blindado, encontraram um novo e inesperado propósito. Aqueles colossos de aço, que já não podiam liderar a vanguarda dos ataques, foram submetidos a uma metamorfose dramática. Suas torres, que abrigavam o temível canhão de 152 mm, foram meticulosamente removidas, abrindo espaço para complexos equipamentos de reboque e guinchos robustos. A ideia era tão simples quanto engenhosa. Se um tanque não servia mais para avançar, que servisse para resgatar. Transformados em veículos de recuperação e evacuação, esses gigantes feridos renasceram nas linhas de frente. O motor potente, capaz de impulsionar 45 toneladas de aço em combate, revelou-se igualmente eficaz para arrastar carcaças retorcidas de veículos avariados, tirando-os do inferno do campo de batalha. A blindagem espessa, projetada para resistir aos golpes mais brutais do inimigo, agora envolvia e protegia as tripulações de resgate, permitindo-lhes operar sob fogo cerrado, um escudo imponente contra a saraivada de projéteis e estilhaços. Era uma segunda vida, menos gloriosa talvez, mas infinitamente vital, um testemunho silencioso da resiliência e da inventividade humana diante da adversidade mais extrema. Cada KV-2 convertido era um sopro de esperança, um elo crucial na cadeia de suprimentos e manutenção que mantinha as forças em luta. Mas o destino desses titãs de metal reservava uma reviravolta ainda mais irônica. Alguns exemplares do KV-2, abandonados ou capturados em meio à vertiginosa ofensiva inicial, caíram nas mãos do inimigo. A Wehrmacht, conhecida por sua eficiência implacável e sua capacidade de adaptação, não hesitou em recondicionar essas máquinas formidáveis para seus próprios fins. Os engenheiros alemães, com sua meticulosidade característica, estudaram cada parafuso, cada engrenagem, cada segredo da blindagem soviética. Após os reparos necessários, esses tanques troféus receberam uma nova designação, o PZKV-2, um nome que ecoava em alemão a sua origem e o respeito, quase reverente, que os inimigos nutriam por sua potência. Os alemães compreendiam perfeitamente o valor intrínseco de tal tecnologia. Se um tanque russo inspirava um terror tão profundo quando se posicionava do outro lado da linha de frente, por que não virar essa mesma força avassaladora contra seus antigos mestres? A ironia era palpável. Os KV-2 capturados foram incorporados a várias unidades alemãs, combatendo em frentes diversas por um período que se estendeu por vários anos. Mecânicos alemães, embora enfrentando desafios constantes com a falta de peças de reposição, muitas vezes recorrendo à canibalização de outros veículos danificados ou à fabricação artesanal de componentes, dominaram a manutenção dessas máquinas estrangeiras. O esforço valia a pena. O canhão de 152 mm, com seu poder de fogo devastador, permanecia uma arma letal, independentemente de quem acionasse o gatilho. A saga desses KV-2 troféus se estendeu quase até o epílogo da guerra. O último desses tanques, a serviço da Wehrmacht, encontrou seu fim em 1945, durante o assalto final a Königsberg. Há uma simetria quase poética em seu destino. Uma máquina concebida para romper linhas de defesa fortificadas pereceu no assalto a uma das mais poderosas fortalezas alemãs no Báltico. As tropas soviéticas que avançavam sobre a cidade, talvez sem saber, estavam destruindo um tanque que, em algum momento, havia saído da linha de montagem da fábrica Kirov de Leningrado, um fantasma do passado que se recusava a ser esquecido. O período de maior atividade de combate dos tanques KV-2 coincidiu com os momentos mais sombrios e cruéis da Grande Guerra Patriótica. O verão e o outono de 1941 marcaram para essas máquinas tanto seu apogeu quanto o tempo de suas perdas mais trágicas. Em meio à retirada e ao desespero, cada tanque sobrevivente era um tesouro inestimável,
e suas tripulações os protegiam com um zelo quase religioso, conscientes de que não havia substitutos. A escaramuça entre os KV-2 e os canhões antiaéreos alemães de 88 mm tornou-se um capítulo à parte na história daquele conflito. O formidável canhão de 88 mm representava uma ameaça real e constante para os pesados tanques soviéticos, capaz de perfurar sua blindagem em condições específicas. No entanto, os artilheiros antiaéreos alemães arriscavam-se não menos. Os tanquistas do KV-2 possuíam uma vantagem crucial. O calibre superior de seu canhão lhes permitia engajar e destruir as posições antiaéreas a distâncias onde eles próprios permaneciam em relativa segurança. A tripulação de uma máquina soviética estava protegida por 75 mm de blindagem laminada, uma fortaleza móvel. Em contraste, a equipe do canhão alemão estava exposta, abrigada apenas por um escudo fino, que oferecia pouca proteção, além de balas e pequenos estilhaços. Um único disparo bem-sucedido de um projétil altamente explosivo do KV-2 podia significar a aniquilação total de uma posição antiaérea, transformando o confronto em um duelo de vida ou morte, onde a audácia e a precisão decidiam quem viveria para lutar outro dia. Nesse cenário de devastação e engenhosidade, de perda e reinvenção, o KV-2, em todas as suas formas, como atacante, como salvador e até mesmo como arma do inimigo, personificou a resiliência inabalável do ferro e do espírito humano. Um legado que ecoa através do tempo, um lembrete sombrio das escolhas e sacrifícios feitos sob o peso esmagador da guerra. Um projétil de obus rasgava os céus, aniquilando uma posição antiaérea inteira, junto com toda a sua guarnição. Aquele era o toque de morte do KV-2. De mais de 300 máquinas montadas, apenas um exemplar autêntico sobreviveu até aos nossos dias. Uma única alma de aço, um fantasma de uma era. As outras máquinas foram consumidas pelas chamas em combate, abandonadas na retirada, capturadas pelo inimigo ou enviadas para a sucata após serem consideradas obsoletas. Este solitário KV-2 atravessou a guerra inteira e, por um milagre indizível, escapou ao destino dos seus irmãos. Apesar do número relativamente pequeno de unidades produzidas, o KV-2 causou um verdadeiro furor nas frentes de batalha. Os seus projéteis de 152 mm atingiam com confiança qualquer blindagem alemã daquele período, transformando tanques e veículos blindados inimigos em destroços fumegantes. A blindagem do KV-2 resistia aos impactos da esmagadora maioria das armas da Wehrmacht. Somente os canhões antiaéreos mais pesados podiam, em condições de igualdade, enfrentar este gigante de aço soviético. Uma verdadeira fortaleza móvel. Os engenheiros da fábrica Kirov criaram uma máquina que estava à frente do seu tempo. Em 1940, quando o KV-2 estava ainda em fase de projeto, nenhum exército no mundo possuía um tanque de produção em série com um canhão de tal calibre. Os engenheiros soviéticos realizaram um verdadeiro feito, provando que era possível combinar o poder da artilharia pesada com a mobilidade e a proteção de um tanque. Esta ideia floresceu em projetos subsequentes, e a experiência da criação do KV-2 serviu de base para toda uma família de veículos de artilharia autopropulsados soviéticos. A saga do KV-2, um testemunho de engenharia audaciosa e resiliência brutal, ecoa a própria fúria de uma guerra que moldou o destino de nações, deixando para trás apenas um silêncio de aço e um único sobrevivente para contar a história.